noite, pessoal. É uma satisfação e uma alegria enorme estar iniciando a segunda live do canal Papo de Automação. Que satisfação tê-los aqui. Espero que a gente tenha aí, durante uma hora e pouco, um papo excelente sobre o monstro chamado inventário, né? Eu até esse nome eu copiei de uma live do nosso convidado, mas realmente o nome faz jus àquilo que a gente vai falar hoje, tá? Por que eu quis trazer esse nome? É monstro mesmo, porque isso dentro do supermercado sempre gerou e gera muito desconforto, né? Então, dentro daquilo que a gente planejou, a gente quer passar de uma forma bem simples e clara para vocês a importância do inventário, né? O porquê de a gente ter essa rotina dentro do supermercado. E não é só ela, né? A gente quer que vocês percebam que ter um setor de controladoria é muito importante para fazer a gestão dos principais números do seu supermercado, ok? O supermercadista investe tanto em marketing, investe tanto na sua própria loja, mas eu acho que o setor de controladoria e percas, né? Ele é muito, 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 como que eu posso dizer, esquecido. E ali vaza muita grana se a gente não tomar cuidado, tá? Dito isso, para a gente iniciar isso aqui com chave de ouro, aqui eu trouxe para essa live dois amigos principalmente, mas dois profissionais que eu respeito muito, tenho uma profunda admiração pelos dois, né? Eu vou começar apresentando o nosso convidado, que não é da casa, que é o Valdeir Souza, né? Eu vou dar uma breve descrição que ele mesmo passou, para mim não esquecer de nada, tá? Minha cabeça aqui, né? O Valdeir, ele é coordenador de suporte técnico e treinamento e desenvolvimento da Intersolid, tá? Ele atua há 14 anos como coordenador. Antes disso, como eu, ele trabalhou 11 anos no varejo supermercadista e com foco em gestão de estoque, controladoria, e que são o que é o papo essencial da nossa live. O Valdeir é de extrema competência e é um profissional aí que a gente nos apoia no dia a dia aqui na LGC para poder sempre trazer para os nossos clientes informações precisas e relevantes. Eu gostaria muito que o Valdeir desse fizesse aí desse o seu oi para a galera e se apresentasse. Valdeir, seja bem-vindo, meu amigo. Bom, boa noite, Moreto. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite aí da sua parte e de toda a equipe da LGC. Também é um prazer falar com você, com o Fabrício aí, amigos de longa data, como você mesmo falou. Exemplares profissionais também. É recíproca aí a, a informação que você passou. Então, desejar aí uma boa noite ao nosso público. É de extrema importância esse assunto e faço questão de participar com vocês nesse tema, contribuir e aprender. Sempre a gente está aprendendo também na vivência, no dia a dia. Eu que vivenciei um lado e agora vivencio o outro da parte da automação, e aí, como usuário, não tinha a visão que tenho hoje. Então, é muito importante, o supermercadista colocar esforço nesse tema, é, pensar nele com carinho, não somente esse, logicamente, mas ele é, às vezes, deixado de escanteio, pensado somente em
momentos específicos, principalmente aí nas viradas de ano, por causa de algumas obrigações fiscais. Então, às vezes, não dá-se a importância necessária para o assunto que a gente vai abordar aí. Eu não vou entrar muito no tema, porque é só apresentação. A hora que a gente for falar um pouquinho mais, eu dou um pouquinho mais de pinceladas aí em relação ao conteúdo. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço de coração o convite e bora lá. É um assunto bastante importante para a gente tratar. Show, Valdeir. Cara, eu que agradeço, meu amigo. Bom, meu amigo Fabrício, tamo junto. Meu Valeu. amigo de guerra, É, né? Estamos juntos aí nessa jornada há um bom tempo, né? Acho que a gente estava zoando outro dia que a gente vai escrever um livro sobre, sobre as peripécias de implantação, de consultoria de longa data aí, né? dá um best-seller. Dá um best-seller, com certeza. Eu vou apresentar o Fabrício. Cara, para os nossos clientes, acho que todos assim é unânime assim, quando a gente toda vez que eu encontro um cliente, os cara elogia esse cara pelo fino trato, né, que ele tem e com a educação e com a maestria que ele executa a sua função. O Fabrício ele está desde 2011 atuando na área de automação voltada para atacado e varejos, principalmente com o sistema da Intersolid, desenvolvendo sólidas competências na implantação de ERP, principalmente de PDV. Esse cara manja muito de PDV, além de integrações com diversas soluções do setor, incluindo o TEF, além de participar de implantações, treinamentos e consultoria na LGC. Cara, um prazer compartilhar essa mesa com você e, além de tudo, dividir mais de 13 anos aí, de 14 e alguma coisa. 14 anos. Seja bem-vindo, Fabrício. Valeu, obrigado, Moreto, pelo convite. Valdeir, vai fazer muita diferença aí na live, com a expertise toda que ele tem, bagagem. E boa noite a todo mundo aí que está com a gente hoje aí na live. Bora desmistificar o inventário tão temido, né? É isso É aí. isso aí. Bom, feitas as apresentações desses dois caras que são top, a gente vai começar com o assunto e a gente vai começar cutucando já direto, né? E incomodando, porque o assunto tem que incomodar para gerar um desconforto e desse desconforto aí da galera gerar movimentação, porque sem o movimento de vocês aí, nada vai acontecer. O inventário é visto como um monstro no supermercado, porque ele expõe de forma crua, incontestável, a realidade da operação. Fabrício, conta para nós aí, o cara que vai falar assim, eu quero fazer o inventário. Nossa, eu vou fazer o inventário hoje. Se ele não se preparar, se ele não tiver ali a cautela de antes deixar a casa em ordem, o que acontece com o inventário dele no outro dia? A gente depara muito com isso no suporte, né? Porque aí tudo no final das contas cai no suporte, né? Mas tem coisas básicas que às vezes eles acabam se esquecendo que poderia ter visto antes. Por exemplo, um Wi-Fi que não funciona. Aí o coletor chega na hora, o coletor não se conecta. Ou o coletor conecta, o acesso no servidor não está funcionando, não foi testado antes. O PDV que não está lá preparado para receber a contagem. Cadastro de produto mal feito, duplicado. Esse é o que a gente mais se depara aí com erros de amarrações cadastrais. É assim, Também. poxa, isso tem que levar muito em consideração, né? E esse aí compra em um, vende em outro. Sim, E toda essa preparação, se não está feito antes, aquele inventário, no final das contas, acaba perdendo, né? Ou boa parte dele, né? sem dúvida. Aí tem outras coisas, cesta básica.
Nossa, Na, cesta na básica. composição você colocou um produto e na hora de vender, né, no cadastro é um produto e na cesta básica, fisicamente falando, está outro. É. O que ele está dizendo aqui isso é muito comum, mas às vezes, esse é o erro de cesta básica, eu digo que é gritante, e o Valdeir pode confirmar aí, porque os erros não são de uma unidade, duas. Então, se você troca um açúcar na hora da venda lá, estou vendendo açúcar Alto Alegre. Aí, ó, fazendo propaganda aqui, hein? Aí, vou pedir patrocínio. Coloquei, nossa, um açúcar aqui que nem sei se existe mais, doçula. Acho que não. São fardos que o cara montou ali para vender cesta básica. Valdeir, com a sua experiência aí, o que nós estamos dizendo aqui é alguma mentira, amigo? Estamos contando a história aqui da carrochinha? Na verdade, ô Moreto, ainda tem muito mais, tá? Isso daí é a ponta do iceberg. Então, assim, esses pontos que o Fabrício levantou são muito importantes, relevantes, às vezes negligenciados pelas equipes aí que fazem os processos, ou até mesmo pelos gestores, da loja. Então, a parte, vamos dizer assim, o alicerce da casa é o cadastro do produto. Então, se você não tem o cadastro bem feito, se você não tem as suas amarrações devidamente feitas, corretas, cara, isso vai dar um BO gigantesco, não somente no inventário, tá? Mas isso reflete na margem. Esse exemplo que você deu aí, depois, se você ganhar patrocínio, eu quero um pedacinho também, tá? Tô tô na lista aí também. Então, esse exemplo que você deu, ele é bastante claro em relação a, às vezes, você pensa que está um produto dentro da cesta básica, que é o que está dentro do sistema, e fisicamente é um outro produto. Isso vai, consequentemente, o estoque vai ficar incorreto, vai ficar a parte do custo da sua composição ou da sua decomposição, dependendo do produto que você está trabalhando, incorretos também. Isso vai gerar os valores incorretos de margem, e, por consequência, você vai ter não somente o estoque, mas também um prejuízo aí, às vezes financeiro, ou às vezes um ganho que você deixou de repassar para o seu cliente para uma forma de chamariz, porque é um produto que está dentro da cesta básica com um custo elevado, às vezes você coloca com um custo menor, você poderia rebaixar essa cesta, ter um preço mais acessível para o cliente, você acaba não tendo essa visão e, por consequência, não gerindo essa informação da forma correta. Então, o cadastro sendo bem alicerçado ali, bem feito, então segmentado da forma correta, fazendo as associações de produtos aí que vendem unitário e às vezes por caixa, os similares que às vezes também dão um pouco de problema dentro do inventário. Eu costumo dizer que o inventário ele deveria ser tratado como a sujeira debaixo do tapete, porque ele vai levantar as informações incorretas, e essas informações incorretas não sendo tratadas, não vai adiantar de nada. Você vai chegar no próximo inventário com essa informação novamente incorreta, com uma divergência às vezes grande dentro do processo ali, porque você não deu a devida atenção nos erros que foram identificados, muitas das vezes, no primeiro inventário, e naquele segundo ali você acaba não tendo um resultado satisfatório, porque você não aplicou esforço dentro de um problema que de fato precisaria ser passado. Vou dar uma experiência que eu tive, vamos dizer assim, uma situação que eu passei, e para você ver a que nível que a gente tem que chegar nas análises e identificar possíveis falhas, tentar travar algumas ações ali para que aquela falha ela não se repita, mas muitas das vezes isso também fica no operacional, ou seja, em pessoas. Os produtos que são similares que a gente chama, né? Que são os produtos aí, às vezes de fragrância, às vezes de sabor. Eu costumo brincar sempre com refresco, refresco em pó e um Tang da vida. É outro aí que a gente pode buscar um patrocínio, tá? Então, se a gente buscar a entrada desses produtos e as suas saídas, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a gente vai ter divergência dentro do inventário nesses produtos, por dois motivos. Primeiro, às vezes as entradas elas não são feitas conferindo o produto físico de fato com o que está escriturado em nota fiscal, então isso vai gerar um estoque
incorreto dentro do sistema. E a segunda, às vezes uma ação que você toma aí que pode corrigir, é o registro desses produtos no PDV. Como o Tang aí ele tem o mesmo preço, vamos dizer assim, de custo e de venda, o supermercado ele não vai ter prejuízo financeiro em relação à venda desse produto. Mas, se porventura lá no PDV estiver habilitado para esses produtos a multiplicação, o seu operador de caixa, ele vai, em vez de registrar código de barra a código de barra, vai dar lá um vezes da vida 20 unidades e registrar um sabor único, de laranja, por exemplo. E o cliente está levando ali 5, 6 sabores às vezes. Então, a baixa do estoque aconteceu num produto, mas fisicamente o cliente levou 5, 6 sabores diferentes. Isso ele é evidente. Então, vai faltar estoque num produto e vai sobrar no outro. Então, é uma evidência de incorreção no estoque. E ela pode ser gerada por esse fator. Tá? Então, uma multiplicação nesses produtos, você travar ela no PDV, às vezes você consegue resolver. Logicamente que eu já peguei isso, e inclusive é uma experiência própria que eu posso dizer que a gente às vezes travou essa multiplicação desse produto no PDV, mas o operador de caixa, burlando, vamos dizer assim, a trava do sistema, em vez de dar o 20 das vezes, ele vai pegar esse produto, passar para o outro lado, pegar uma única unidade e bipar o código de barra as 20 vezes novamente. Então, isso tem que ser tratado na operação, então, no ser humano. Então, os sistemas, e aí a Intersolid, e junto com o nosso PDV, tem vários recursos para você mitigar essas situações, mas às vezes elas não são as únicas que você precisa aplicar, e elas às vezes também não vai surtir o efeito necessário porque a operação ela está errada. Então, é necessário você fazer essas verificações, identificações e tratar esses casos e mitigar isso ao máximo, entendeu? Então, o inventário ele escancara de fato vários problemas que a loja pode ter, e o intuito do inventário não é apenas corrigir. Lógico, eu vou fazer isso, isso vai acontecer, mas eu preciso trabalhar essas situações que eu identifiquei. Então, que o inventário não seja apenas para corrigir o estoque, para que você identifique essas situações. Desculpa te interromper, Valder, porque você está falando numa situação aí que é onde a gente vai travar na saída. Ou seja, eu sempre falo que a gente tem que fazer operações tanto na saída quanto na entrada, para que, como você diz, mitigar esses problemas que vão acabar ocorrendo. E uma das negligências que a gente vê no processo é na entrada. A entrada de mercadoria do supermercado ela deveria ser tratada assim, de uma forma onde a gente consiga enxergar, né, ter o controle do recebimento. Como que a gente faz isso dentro do sistema? Hoje a gente trabalha ali com a conferência em duas fases, né, Fabrício? A gente Isso. quase já apanhou em cliente aí, implantando, apanhando de entregador por a gente engessar ali o processo e deixar ele da forma correta. Isso gera um desconforto muito grande. Eu queria que o Fabrício falasse um pouquinho desse lado, que é onde envolve muito o seu trabalho. Fabrício, o que você encontra? Existe controle de estoque sem pedido de compra e recebimento em duas fases? Existe isso? Cara, tem muita falha, né? Sem esses processos, né? A gente vem trabalhando bastante para implementar isso aí na maioria do pessoal que a gente está na rua, mas a importância é gigantesca, porque você consegue travar ali se de fato que o comprador comprou, é o que de fato está na nota, e também, né, que é a segunda fase, se o que está na nota e o que foi comprado é de fato o que está descarregando, né? Sim. Porque daí, a hora que vai entrar com a nota, entra a nota um produto que não é o que foi comprado, ou não é o que foi comprado, mas não é o que está descarregando, né? Ou a quantidade, que no caso do inventário seria mais a quantidade, né? E aí, na entrada de notas em duas fases, com o corretor, às cegas, a gente consegue estancar bastante isso. Mitigar ali a operação. Valdeir, conta da sua experiência aí, amigo. Você já viu entregador falando assim,
eu esqueci uma caixa no caminhão. Olha, eu vou falar para você por experiência própria, tá? Às vezes o fornecedor vem entregar a mercadoria lá, e aí a gente faz as conferências, e porventura falta uma caixa. Ô, segura o canhoto aí, retém o canhoto aí, eu vou buscar essa mercadoria, amanhã eu tô passando aqui de volta e entrego essa mercadoria. Você nunca mais ouve falar nesse fornecedor ou nesse entregador em questão. E assim, pegando um gancho no que o Fabrício falou aí em relação à conferência na entrada, e já também pegando um gancho no início que você mencionou, o Moreto, hoje a prevenção de perdas ela é bastante importante e às vezes é negligenciada por muitos. Por que que eu estou dizendo isso e fazendo um paralelo em relação à entrada da nota? Hoje, se você compra a mercadoria e você recebe outra, às vezes aquela mercadoria vai ficar no seu estoque, você não vai conseguir vender ela, ou seja, o seu dinheiro vai ficar estagnado ali. Muitas outras, pode ser que o fornecedor use de má fé e vende para você um produto, às vezes até com um custo legal, mas na hora que chega no seu estabelecimento, a data de validade daquele produto é muito baixa, ou seja, você não vai ter tempo hábil para vender toda aquela quantidade que você eventualmente comprou. Então, a entrada de nota fiscal, ela tem, além de conferir, vamos dizer assim, o cara crachá ali, né? Se o produto que está sendo descarregado, se é o produto que comprou, se é o que está entrando de fato para dentro do seu depósito, também serve para você utilizar esses fatores de conferência de validade, de lote, até mesmo para você depois saber de quem que veio aquela mercadoria, se você precisa trabalhar ali uma prevenção em cima daquela mercadoria, ou às vezes você tendo a informação que aquele produto está próximo da validade, nem receber aquela mercadoria, porque vai ser um prejuízo para a loja, às vezes o fornecedor não aceita a troca. Então, o recebimento ali de mercadoria, a DOCA que a gente chama, ela é muito importante, precisa ser trabalhada de uma forma eficiente. É lógico, agilidade é tudo hoje em dia, então trabalhar com ferramentas que te proporcionem essa celeridade e a confiabilidade dessas informações, mas trabalhar aquilo que de fato você precisa para a loja. Então, eu costumo dizer que o estoque da loja é o coração, fazendo alusão a uma pessoa. Então, se o mercado fosse tratado como uma pessoa, o estoque da loja nada mais é do que o coração. Então, se você não tratar bem do seu coração, e aí eu estou dizendo financeiramente, ele vai te pregar peças durante a sua vida aí que você não vai gostar. Então, é importante você fazer esse conferência da sua entrada, todo esse processo para você ter essa gestão não somente do estoque, mas com foco em rentabilidade ali dos produtos, com até mesmo essa questão de acuracidade, né? Para ver se aqui de fato o que você tem dentro do estoque físico é aquilo que está virtualmente no seu sistema, para que você não eventualmente faça compras desnecessárias e se as suas compras de fato estão sendo entregues aquilo que você de fato pediu. Então é bastante importante. O recebimento de mercadoria ele deve ser tratado com mais cuidado pelos supermercadistas aí. Então, quem tem o processo de conferência em duas fases, como você mencionou, sabe disso e uma vez implantada, muito provavelmente ela não vai voltar uma casa atrás, então ela nunca vai deixar de fazer esse processo. Então, às vezes a gente até tem alguns chamados de suporte, o Fabrício vai poder falar melhor aí, que às vezes sei lá, o Wi-Fi do cliente acaba estragando, ou não consegue funcionar, o coletor não consegue conectar, às vezes acabou a bateria do coletor, o cara fica em desespero porque ele quer fazer a conferência em duas fases e às vezes o equipamento dele deu algum problema, o Wi-Fi da loja deu algum problema, ou deu alguma intermitência ali no processo e acaba que ele não fazendo isso aí. Então isso acaba gerando um desespero em quem já está com esse processo implantado. Então, para você ver o nível que isso deveria ser tratado, entendeu? Então, é bastante importante, sim, e deveria ser tratado com mais cuidado por parte de muitos. Então eu vou usar e fazer uma pergunta para você. Por que é tão negligenciado? Por que o supermercadista eu não consigo entender, né? Por que não investir no setor de controladoria, onde eu falo que o dinheiro vai escoando pelas mãos, porque não tem como. São percas invisíveis, Valdir.
que vai comprometer diretamente a margem, o lucro da empresa, né? E assim, eu acho que uma das intenções minha e do Fabrício aqui nessa live é realmente criar uma consciência da importância desse setor. Do mesmo jeito que ele, no orçamento dele, coloca um valor para o marketing, ou ele coloca um valor para investir lá na comunicação visual da loja dele, que ele invista em equipe para fazer prevenção e perda. Você concorda comigo, Valdir? Concordo plenamente e, infelizmente, eu não tenho a resposta para te dar, porque o supermercadista deveria, de fato, gastar mais com esse departamento. Às vezes a gente costuma até brincar, né? Às vezes o supermercadista, tanto na parte da conferência quanto na parte de entrada de notas, que aí é um pouco mais complexo ainda, em vez de colocar uma pessoa, às vezes, que tem o entendimento, tem a confiança dos gestores da loja, coloca uma pessoa que a gente até costuma brincar, tá passando na rua ali de bicicleta, ô, você quer vir trabalhar aqui? Aí a pessoa vai lá e coloca ele para gerir o coração do supermercado. Então, essa artéria, ela precisa ser tratada com carinho, porque se você não tiver uma gestão bem eficiente, controlada, dentro da sua entrada de mercadorias, da gestão do seu estoque, e é o que você falou. Hoje a prevenção e perdas dentro do supermercado é negligenciada. E muitas das vezes, a gente sabe como que é a margem do supermercado, ela é bem, mas bem apertada. O cliente, no nosso caso aqui, ou supermercadista, no caso dos clientes em questão, estão perdendo dinheiro nesse setor especificamente. Então ele não consegue uma melhor margem nos produtos dele, ou até mesmo um controle melhor para gerenciar uma margem mais baixa, ou até mesmo mais chamativa para o cliente, ou até mesmo tabloides aí para poder convidar os clientes para a loja, porque a perda dele às vezes é muito alta e ele não consegue diminuir aquilo ali porque ele não gasta o tempo devido para tratar essa situação. Então, é de fato uma incógnita por que que muitos não dão a devida importância nesse setor. Eu Sabe por quê, faço. Valdir? Eu vou te dar um insight que me deu aqui agora sobre um programa que eu assisti do Jacan, aquele que ele vai nas cozinhas, assim, e Pesadelo na cozinha. Pesadelo na Cozinha. Isso é bom. Um dia eu vi a cena assim, o cara tinha muito problema com perca lá. O Jacan pegou um balde de lixo, assim, um baldinho de lixo, jogou dinheiro dentro e fez o dono ver pegar fogo no dinheiro. E apontou ali, falou assim, cara, ali é seu dinheiro sendo queimado. E esse dinheiro sendo queimado é esse estoque invisível e as percas que não são controladas. Concorda, Fabrício? Sim. Todo lugar que a gente vai fazer a implantação ou do sistema ou do processo de dosagens, eu sempre falo o seguinte: a entrada de notas, principalmente, é a chave de todo o sistema, de todo o processo que vem aí depois. Então, se a gente parar para pensar que a compra bem feita vai gerar depois, na hora da entrada de nota, vai alimentar o financeiro, vai alimentar o fiscal, o contábil e o estoque. Então, se a pessoa que estiver pegando o gancho no que o Valdir falou, se a pessoa que estiver entrando com nota, simplesmente só cadastrar o que está ali, que veio na nota fiscal, geralmente ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V, nem olha se no cadastro já tem, duplica. Cara, isso... Ou até mesmo contas básicas que não sabe resolver conta de embalagem. De embalagem, a caixa fechada com 12, aí entra com uma unidade, ferra estoque, ferra margem, ferra custo, ferra tudo. E eu sempre falo, aqui é o coração. E geralmente a gente vê que esse setor não tem muito investimento. Compras mesmo, né? Aí pegando outro gancho aqui que você falou do porquê, né, que não investe. Né? Aí tem o comprador capacitado e que digite pedido, que geralmente, às vezes a gente corre por aí, tem comprador, mas ele não fica à frente do computador para digitar o pedido. E o pedido é interessante ser digitado em tempo real, ali junto com o vendedor. Ou se ele faz uma cotação, já está implementado, pronto. Já é meio caminho andado, né? Então tem que ter o comprador capacitado, que já é outro caminho, porque esse comprador, se ele comprar de verdade o sistema, ele já fez o cadastro junto com o vendedor, com o código de barra, bonitinho, tudo atrelado, facilitou até na entrada de nota. O outro fato que eu acho é que ingessa o processo.
Então, eles ficam assim, nossa, mas vai ficar parado o recebimento, vai travar o caminhão lá na rua, o motorista vai ficar bravo. Vai, mas é só as primeiras, depois que engrena. Aí é outra coisa que o Alder falou, uma vez implantado a semente em 2 fases, você começa a controlar o estoque direitinho, e aí você nunca mais vai querer voltar para o recebimento direto. É aqueles exemplos assim, né, Fabrício? Se eu não, se no supermercado X não tem controle nenhum, deixa ele por último lá, que depois eu vou chegar e jogar a carga lá e ir embora. Os outros que têm controle, o entregador, ele tem essa manha. Ele tem. Ele vai no cliente dele lá para fazer entrega. Tá na hora do almoço fechado o depósito, ele vai, deixa eu ir lá no fulano lá que eu sei que vai ter alguém que vai entregar. Chega, descarrega a mercadoria e vai embora. Assim, gente, desculpa estar tocando nesses assuntos de uma forma que não é nem o assunto do inventário, né? Mas que Envolve, né? eu só cutuquei, né? Eu nem falei aqui sobre ajustes de estoque que não são feitos. Sim, troca. Troca de mercadoria que ainda não existe, controle de troca. Tanto de fornecedor quanto de cliente, né? Troca de fornecedor e de cliente, exatamente. Assim, o cara veio devolver a mercadoria ali, comprei um shampoo, mas cheguei em casa, minha esposa falou, mandei você comprar um condicionador, né? Um shampoo, o cara chega ali, não tem o processo bem definido. Então, Valdir, eu vou, diante de tudo isso, né? A pergunta principal que eu deixo aqui, né? O seu supermercado está preparado para fazer o inventário? Assim, eu acho que a gente abordou 10% do assunto. Praticamente. Né? Só falando sobre o que... Assim, eu quis dar importância para dizer assim. As pessoas pensam que contar um estoque, seja ele rotativo, ou seja ele um inventário geral, que é fácil. Realmente é uma conta ali de contar o produto. A visão é essa, né? É só contar e digitar no sistema, né? Não é por aí. Então, eu quero o objetivo era quebrar esse paradigma aí de achar que é fácil e olhar para tudo o que tem que ser feito. Tá? Então a pergunta fica aqui, tá? Então fica ali que espero que fique ressoando na cabeça. A gente não consegue ver quem está na live, né, Moisés? Mas eu quero que os donos estejam escutando isso, né? E que os responsáveis que estejam desse lado aí, vai lá e fala assim, cara, assiste a live lá do Moreto, que ele está cutucando para um assunto importantíssimo. Para falar com você quem está na live, Admilson, Ana, Andréia, Camila Mendes, Dar, Gabriel Purini, Helena, Marcos, Jorge Greco, LGC Noite. Grande Jorge Greco. Cara, é uma satisfação ver esse cara aí. Ô, Jorge, um abraço, tô com saudade de você. Fica aqui registrado, meu amigo, aqui naquela câmera lá. Um abraço para você, Jorge. É um dos donos da Intersolid prestigiando a nossa live. Que satisfação. Mariana por Pontunga, Nayara, Riqueto, Pamela Yuko, Paulo Ricardo. Poxa, galera que mora no coração da gente aqui. Boa. Muito obrigado mesmo. Gente, E recomendem depois, tá? O conteúdo provavelmente vai ficar salvo aí, o Moreto vai disponibilizar os cortes, algumas coisas, então fala pro pessoal ir consultar aí. Então, quem não conseguiu participar ao vivo, vai depois, faz a busca aí, às vezes algum tópico em específico. É bastante importante, cara. Aproveitando, Valdir, eu quero, assim, pedir pro pessoal aí que está participando, entrar no canal no YouTube do Papo de Automação, dar uma moral lá para nós, né, pô? A gente o Moisés está nos ensinando esse mundo aí, a gente quer buscar seguidores, compartilha aí com a galera aí, a gente tem um objetivo muito claro como criou esse canal, que é compartilhar conteúdo relevante e que ajudem o supermercadista a mover essa engrenagem tão complicada que é gerir um supermercado. O negócio mais difícil que eu acho de gerir. Bom,
tocando aqui sobre os objetivos do inventário, né? Vamos dizer que é garantir a curiosidade do estoque, ou seja, a fidelidade ali do estoque, identificar percas, rupturas, revisar processo de compra e recebimento, acabamos de falar, né? Uma compra bem feita, um recebimento bem feito. E acho que a intenção do inventário é manter o balanço contábil correto, é porque agora no final do ano todo mundo, todos os contadores ligando, cadê o balanço de final de ano? Vão precisar. E eu queria passar a bola para o Valdir falando sobre esse assunto, que ele tem mais uma mensagem para deixar, mais uma preocupação, além de manter o balanço contábil correto, que já é uma entrega obrigatória do SPED. Que mais que vem de novidade aí, amigo? Então, Moreto, para nossa grata surpresa, e aí acho que os governantes não Sim. têm a Eu acho que a gente não vivência do trabalha. supermercado, acho que o supermercadista aí não tem coisa para fazer, né? Além da reforma tributária que está todo mundo falando aí, foi o tema da última live de vocês, por sinal bastante relevante. Venho aqui dar os parabéns para vocês, o assunto foi bastante importante, é um tema que o supermercado também precisa se atentar. A gente vai ter aí algumas outras alterações, e dentre elas a questão da mudança de regime tributário de alguns produtos. No geral, aí, as bebidas alcoólicas voltam a ser tributadas, pelo menos no estado de São Paulo, tá? Em alguns outros estados, pode ser outros segmentos, pode ser que o regime inverta, né? Seja de tributado para substituição, como aconteceu agora em novembro no Espírito Santo. E quando isso acontece, você precisa entregar o registro de inventário desses produtos. E esse caso agora, como o produto veio substituição tributária para sua loja, ele entrou como substituição ou está entrando, né? Porque a mudança vai ser em janeiro. O estoque de virada de ano seu, você vai ter que apurar ele e vai ter que entregar isso no SPED também. E também vai ter que fazer o recolhimento, ou melhor, o ressarcimento desse imposto que hora foi paga. Então, como o item veio substituição, o supermercadista ou, no caso, o varejista já fez a retenção desses impostos e, por consequência, agora esse produto mudando de regime, voltando a ser tributado. Antes, no regime de substituição, você vendia ele e não pagava mais o ICMS. Agora, você vai ter que pagar. Então, você vai ter que reaver esse crédito que ora foi pago nas suas entradas. E com isso, você vai precisar entregar os registros fiscais com esses produtos. Então, como a gente já mencionou, o inventário ele não serve apenas para corrigir o estoque, é uma das funcionalidades dele, da finalidade dele, mas eu também tenho que ter essas entregas aí fiscais, contábeis, como obrigação. Então eu preciso que o meu estoque esteja coerente, né? Então esse estoque precisa estar correto para que eu consiga entregar isso aí da uma melhor forma possível. Então já tem pouco trabalho, é mais um aí que a gente vai ter que fazer no começo do ano. E para que isso não se acumule, o estoque estando correto, eu simplesmente vou considerar o estoque de virada de ano para poder gerar esses registros fiscais em questão. Se o meu estoque não estiver certo, eu vou ter que fazer essa contagem, corrigir esses estoques, para que eu consiga fazer essas entregas é, corretas, tá? Então, é mais uma obrigação que precisa ser feita. Então, tudo envolve estoque. Então, é igual eu falei, o coração do supermercado é o estoque. Ele deveria ser tratado com mais carinho, coisa que atualmente ele não está sendo, é, vamos dizer assim, todos sabem da importância, mas não medem os devidos esforços para poder fazer essas operações. Beleza. Dito isso, além de tudo, a gente tem aí as obrigações, né? Então, fica a dica aí pro pessoal que está na live. Já começa, além de correr atrás da reforma, correr atrás desses itens também. Se já vai fazer o seu inventário geral da loja, já vai ter o estoque na mão desses produtos aí para entregar para o seu contador, fazer os devidos cálculos e entregas de obrigações futuras. Beleza? Aí, Fabrício, a ruptura custa caro para o supermercadista? Demais, demais. A nível de cliente, o cliente chega na loja, não tem a mercadoria, ele olha pelo sistema, acha que tem, porque tira um relatório, está lá constando.
tá tranquilo, não vou comprar. O cliente chega na loja, não tem mercadoria, vai no concorrente. Então, Fato. é assim, olha o nível, olha o grau onde a gente chega, né, do controle de estoque. Se eu estou com estoque mal controlado, gera ruptura, gera, assim, o cliente chega, não tem o produto, você olha no sistema, tem um valor, o comprador compra errado, se não está com isso bem alinhado, né? E aí, São prejuízos aí que a gente é invisível, né? visível. E outra coisa legal do estoque em dia, a gente tá falando, pô, né, final do ano, preciso entregar meu estoque, tem que estar em dia, vou ter que fazer inventário, mobilizar a gente, investimento. E aí tem outros tantos benefícios do estoque em dia, uma sugestão de compra, uma cotação, comprar direto pelo sistema, eu olho no sistema e sei que está certo, ou está bem próximo da realidade, né? É tão mais fácil fazer a compra, ou ver o que está próximo de ter uma ruptura e se antecipar a isso, né? Então, Sem dúvida. estoque em dia é não só fiscal, mas gerencial Eu acho que a frase que fica é ganha mais quem perde menos, Fabrício. com certeza. Né? Então, assim, Ainda mais a margem do supermercadista, que é minúsculo. exatamente. Então, diminuir essa perca com estoque vai, consequentemente, sobrar dinheiro onde? No bolso, meus com amigos, certeza. no bolso. Um adendo aí, viu, Moreto? O Fabrício falou aí da questão de perder o cliente para o concorrente. Cara, hoje a gente sabe o trabalho que dá um supermercadista conseguir fidelizar um cliente. E aí, por Sem gestão mal feita de estoque, perder esse cliente é a coisa mais fácil do mundo. Então, se o cliente vai na sua loja e não encontra um produto num dia, ele volta na segunda vez. Se ele for na segunda vez e não encontrar, ele não volta mais. Então, se ele for no concorrente e encontrar esse produto lá, muito provavelmente a sua loja vai correr risco de perder alguns clientes. É lógico, existem situações como exceção, mas via de regra é isso que acontece. Então, eu como consumidor, eu tenho esse hábito. Eu vou no supermercado, vejo a mercadoria que eu estou habituado a comprar e ela não está lá, na próxima vez eu vou pensar duas vezes. Peraí, mas será que eu vou naquele supermercado? Às vezes eu vou até num supermercado mais longe, um pouco, justamente para buscar aquilo que eu quero comprar. E não, às vezes, o que o supermercado, às vezes, não sabe que está faltando, ou às vezes quer empurrar uma mercadoria similar àquela lá, mas às vezes a marca é muito importante para o supermercado. Então, dá a devida importância para os seus produtos além da questão da ruptura, e ela retém também cliente. Então, você vai ganhar duas vezes, né? Vai ganhar em vendendo o produto e não perdendo cliente. Aí tem outro lado aí, né? O estoque excessivo. Eu olho pelo sistema, preciso comprar. Tá errado a minha contagem, o estoque não está correto, olho pelo sistema, vou lá e compro, ou dou aquela olhada por cima, vou lá e compro. Abarrota o depósito. Inflando, seu fluxo de caixa vai diminuindo. Exatamente. Dinheiro fica parado no estoque. Dinheiro parado no estoque. Além de tudo, vamos falar. Produto vencendo. Vamos falar a cultura do supermercadista, que já sabe que não tem o controle de estoque, é abarrotar o estoque. E aí vem aquela pergunta tradicional: cara, eu não vejo meu dinheiro, eu não vejo meu dinheiro. Olha o teu estoque. Aí você olha pro estoque do cara, tá assim. Até o teto. E a perda dele lá em cima. E a perca dele lá em cima. É por aí. Dito isso, a frase que vai ficar aqui, ó. O lucro não vem apenas de vender mais, vem de proteger o que é seu, né? O seu estoque tá lá, proteja ele com unhas e dentes. Crie uma equipe aí de prevenção e perca, galera. Vamos começar a trabalhar para se proteger, beleza? Bom, Valdir, nós vamos entrar aqui para as etapas de inventário, mas eu quero que você deixe um registro aqui para a gente. Na sua opinião, inventário geral ou rotativo? Cara, sem sombra de dúvidas, inventário. Tá? Porque se você não fizer, você já está errado. Se você não se organizar para fazer e fizer de qualquer jeito, você está errado. Mas dentre os dois, fazendo o inventário, eu sou favorável ao inventário rotativo. E eu vou dar aqui minha opinião particular e a vivência que eu tive nesse processo, porque eu costumo dizer duas coisas. Primeiro, cachorro que tem dois donos passa fome.
Então, o inventário ele tem que ter uma pessoa responsável por ele. Por quê? O gestor ele vai cobrar uma única pessoa. Aquela pessoa vai estar focada naquele processo. Então, ela vai responder por aquilo, ela vai trabalhar com mais eficiência porque tem o conhecimento daquilo e com muito mais responsabilidade, tá? Mas a gente sabe que o inventário rotativo ele não é simples de ser implantado. Assim como a gente falou, o processo de entrada de nota fiscal com a conferência em 2 fases, ela também é um pouco trabalhosa de ser implantada. O inventário rotativo ele também é um pouco trabalhoso de ser implantado, mas os benefícios dele é muito maior do que o inventário total, tá? Ah, mas eu não tenho um inventário rotativo. Eu não faço inventário total? Não, você vai fazer o inventário total. Só que a partir do momento que você fez o inventário total, você já se planeja para que, por exemplo, ano que vem, cara, eu vou implantar esse processo, eu tenho que startar esse processo. Nem que seja em departamentos chaves. Então, por exemplo, hortifruti, açougue, os perecíveis aí no modo geral. Isso é muito importante para que você identifique o porquê que aquilo ali está falho, e aí você vai tratar essas falhas para poder conseguir buscar soluções. Então, o inventário, como eu estou frisando aqui, ele não é a solução do problema do seu estoque. Ele é a sujeira debaixo do tapete. Então, ele vai levantar o tapete e vai mostrar: "Ó, isso aqui está errado." Se você for lá e só corrigir o seu estoque, você está apenas fazendo um ajuste de estoque em lote. Nada mais que isso. Então você tem que buscar a origem desse problema, você tem que buscar o porquê que aquilo aconteceu. Então, igual o exemplo que eu dei do Tang no PDV, igual os exemplos que a gente deu aí das entradas de nota fiscal, fisicamente entra um produto e escriturado é outro produto. A conferência é um fator que precisa ser trabalhado melhor, a sua área de venda precisa ser trabalhada melhor também. Então, tendo um responsável pelo inventário, a diretoria, os gestores, tem quem cobrar. Essa pessoa ela vai estar preparada, porque o primeiro passo do inventário, como você está bem exibindo aí no slide, é a preparação. Não adianta nada você falar: "Cara, eu vou fazer um inventário." E amanhã você chega lá e vai fazer o seu inventário sem nada organizado, sem nenhuma pessoa responsável por aquilo, sem nenhum treinamento, sem nada feito. Vai acontecer o inventário? Vai. Mas igual a pergunta que você fez aí pro Fabrício no começo da live aí, o que que acontece depois do inventário atualizado? Muitas das vezes o cara perde o inventário. Às vezes atualiza o inventário sem fazer as devidas conferências e aquilo ali não é a realidade. Às vezes o produto foi contabilizado 2 vezes, às vezes nem foi contado. Enfim, você tem vários problemas que vão originar a atualização do seu estoque. Outros problemas que, ora, você não tinha. Então, às vezes você, em vez de melhorar o seu estoque, você está piorando ele. Então, o inventário ele não deve ser tratado como a solução do seu problema. Ele deve ser tratado como o levantar do tapete. Então, você vai buscar sujeiras para conseguir fazer aquilo ali fluir de uma forma melhor e que nos próximos inventários, se você fizer total agora e depois for fazer total de novo, naquele próximo inventário, aqueles problemas que ora você identificou, eles não venham se repetir. Ou, se acontecer, em uma escala bem menor. Então, o inventário ele tem que ser feito, tá? Ou total, ou ele rotativo, como a gente diz, ele tem que ser feito. Mas o rotativo ele tem mais eficiência, porque você tem uma gama de produtos menor, você tem um responsável, você às vezes faz a organização com quem de fato conhece a loja. Então, nada melhor, eu costumo dizer isso sempre, do que você trazer o repositor da mercadoria para contagem daquela mercadoria, porque é ele que sabe onde que está todas as mercadorias. Ele às vezes esconde uma mercadoria atrás de outra na gôndola porque não cabe uma caixa inteira e ele não pode levar essa caixa aberta para o depósito, ou às vezes ele levou para o depósito uma caixa misturada com várias fragrâncias, vários sabores, e ele sabe que isso está no depósito porque ele conhece isso. Então, o repositor, ele é uma pessoa chave dentro do processo de inventário, porque ele conhece e ele sabe o que ele fez. Então, se ele tiver junto, auxiliando no processo da contagem ali, o resultado vai ser muito melhor. Então, o inventário rotativo, ele traz esse ganho de uma análise menor de produto, análises de, às vezes, mais eficientes no quesito de você passar por aquele produto mais vezes
durante o ano no seu processo de inventário, ou seja, o inventário rotativo ele não vai acontecer uma única vez no ano. Você vai passar pelos produtos, faz essa contagem, 3, 4 meses, você fecha o ciclo, daqui 3, 4 meses você está fazendo inventário daquele mesmo produto de novo. Então, o ciclo menor do processo de inventário facilita as identificações de falhas e as ações para corrigir essas falhas. Então, ele tem esse ganho de performance e você vai aprendendo ao longo do tempo e aí você vai não cometendo alguns erros que, ora, eram comuns de fazer no inventário. E, muitas das vezes, o inventário total da loja, você não aprende esses problemas, esses erros, e, consequentemente, você não os ajusta para os próximos inventários. Então, fazendo o inventário e aí colocando a mão na massa, você vai ter essa visão e você deveria ter essas ações de correção para que você, nos próximos, você não peque naqueles mesmos problemas que você enfrentou. Entendeu? Então, o inventário tem que fazer, seja o Não total, importa o inventário. tem que fazer. Ou rotativo ou geral é inventário, né? Então fica a dica aí do Valdeir. E vamos aqui para as etapas do inventário, para a gente vencer, para que o inventário não vire um caos na vida do supermercadista. A gente já viu aqui, né, Fabrício, muitos inventários que começaram e não terminaram, né? O que gera isso no suporte aí, né? Antes do suporte, né, gera que o supermercadista investiu em muita gente para fazer inventário, fazer uma contagem, terminar rápido, principalmente nos mercados maiores, né? Então, concentrou uma quantidade enorme de colaborador para fazer inventário. Aí isso se estende, equipamento, né? Isso se estende durante a noite, ele não acaba, alimentação para todo mundo, investimento custo, né? Sim, sem dúvida. A equipe já está cansada, o inventário vai avançando meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, o inventário está rolando, chega um momento que chega, né? Vamos embora para casa. Para eu ir aqui no inventário, no que der. No outro dia, essa equipe tem que estar de volta no supermercado para trabalhar, todo mundo exausto, e aí o inventário não finalizou. Bom, aí ele vai continuar no decorrer do dia. Só que no decorrer do outro dia já está tendo venda, está tendo entrada de mercadoria, aí o fluxo de entrada e saída de produtos está enorme no outro dia. Equipe cansada, investimento. Bom, finalizou o inventário nesse formato aí, que avançou o dia. A gente já pegou caso de avançar 2, 3 dias, né? Sim. E aí cai no suporte com dúvida, né? Porque, eu contei e não tá batendo, por que não né? Essa quantidade não foi isso que eu contei ou não tá coincidindo agora. Aí você vai pegando e traz para frente, do dia que congelou estoque, cadastrou, congelou estoque, teve compra, teve venda, até chegar na contagem dele, vai dar uma diferença enorme mesmo. Não teve a organização. Não teve organização. Exatamente. Então é nesse ponto, galera, que eu quero chegar aqui com vocês. O papo deu uma estendida, eu vou dar um pouquinho de corrida agora para a gente não estender muito sobre esse assunto, porque é complexo, o assunto é amplo. Enorme, né? Então eu queria dar assim, uma noção para vocês sobre as fases, né? Então a gente tem ali a primeira fase, que é a preparação, considerando que a gente vai fazer um inventário geral, tá? Então, eu vou iniciar no sábado o inventário do depósito e terminar no domingo. O inventário terminar com a loja fechada. A segunda fase é organização e treinamento de equipe. Terceira fase são as conferências e as correções, tá? Então, a gente começa a preparação, galera, com os comunicados. Cara, a gente tem que comunicar que vai haver inventário no final de semana. Deixar repositor, promotores, dono, todo mundo tem que estar sabendo que ao final de semana, no sábado e domingo, considerando essa hipótese aqui da nossa organização, né? Isso pode mudar de acordo com o dia que você escolher, mas a gente sempre acha que o final de semana é mais produtivo, né? Então, 7 dias antes, a gente já tem que começar as preparações. E uma das preparações mais importantes que gera briga, qual é, Fabrício? É o compras, né? O pessoal já começa, vai reduzindo a compra aí para ter menos itens em estoque, vamos dar uma facilitada. Mas que jeito, né?
Aí vira aquele choque, né? Um quer comprar, o outro quer vender, e o pessoal que está contando está preocupado. Né? E a controladoria lá, segura, pelo amor de Jesus Cristo, a compra. E o cara ali, pau, mandando compra e entupindo estoque, área de venda, né? Então tem que haver uma coordenação. Tem. Isso tem que estar alinhado. E eu vou voltar um slide para dizer, né? Ó, se a equipe não está alinhada, o inventário vira um caos. Então tem que estar alinhada. Compras, controladoria e perca, os colaboradores da loja, os repositores que o Valdeir comentou, poxa, eles são fundamentais, eles sabem onde está tudo. Então, comecem pelas comunicações visuais, criem placas, notifique seus fornecedores que vai haver inventário, inclusive os clientes, né? Que vai ter transtorno para o cliente, sim. Pode ser que tenha uma ruptura, né? Pode ser que alguma coisa vai não sair do agrado, mas é um final de semana. Bom, o Valdeir falou que o inventário tem que ter um pai, né? É o principal, né? Valdeir, eu falo aqui que a definição do líder de inventário vai definir a qualidade do inventário final. Você concorda, amigo? Plenamente. É ele que vai nortear, é ele que vai fazer todas as conferências, é ele que vai garantir que aquilo saia de acordo com o planejado. Igual você mesmo mencionou, eu preciso planejar o inventário. Então, qualquer embarcação, ela precisa ter o piloto. Ela precisa ter ali pessoa que vai levar aquela embarcação, aquele carro, aquele caminhão, aquele avião para algum lugar. Se essa pessoa não souber dirigir, se ela não souber pilotar, ela vai derrubar, ela vai trombar, ela vai. Enfim, o inventário é a mesma coisa. Então, se você não tiver uma pessoa qualificada para aquele processo, ela vai pender para um lado errado, ela não vai conferir, ela não vai ter as obrigações, vamos dizer assim, serem cumpridas. Então, o líder ali, o pai, eu costumo dizer que é o pai do inventário, ele precisa ser uma pessoa capacitada naquele tema, precisa ser uma pessoa de liderança, de fato, então ela vai gerir todo esse processo para que a gente consiga ter um resultado mais correto possível. Então, as conferências são muito importantes, a parte do repositor, no caso da área de venda, ó, vou fazer um inventário na hipótese aí no final de semana, chega aí no meio da semana, começa a dar uma diminuída na reposição dos produtos, lógico, os produtos de curva A e de alto giro, você continua a reposição normal, mas os produtos de menos giros você vai puxando frente, como a gente dizia na época de trabalhar no supermercado. Então a gente vai puxando frente, deixando a gôndola bonita, porque o cliente não tem, vamos dizer assim, muito a ver com o processo, então ele simplesmente quer a loja bem organizada, então a gente vai só manipulando ali a visão das gôndolas, lógico, não deixando, se possível, não deixando faltar mercadoria na gôndola, mas deixando o mínimo de produtos possíveis dentro daquela gôndola e de preferência não tendo aí essas mercadorias escondidas que os repositores aí, quem é de reposição e está assistindo a live vai entender o que eu estou falando. Às vezes a mercadoria cabe 10 na gôndola lá, e o cara vem com uma caixa de 24 e joga lá em cima, na gôndola de baixo, esconde atrás de outro produto, e aí quem vai saber que aqueles produtos estão daquela forma? Então, o processo ali durante o inventário ele tem que ser organizado. E o anterior precisa ser planejado. Então, eu preciso fazer isso com maestria e nada melhor que uma pessoa responsável e com capacidade para isso, para fazer esse processo. O líder, galera, ele tem que estar ali criando as equipes. Cara, quem que vai participar da equipe? Do açougue, do FLV, dos frios, da loja. O mapa da loja bem definido, com os corredores. Tem um cliente nosso que ele me mandou o mapa da loja, o Clóvis do Albuquerque. Ficou muito legal, eu gostei do jeito que ele fez, até vou copiar. Uhum. O mapa, quem ia contar os corredores, ficou muito bem definido, né? E treinar, se o inventário for decorrer no PDV, treinar a operadora a fazer os lançamentos, como lançar, quando vir, até a preocupação de ensinar o cara que está contando, quando tem o 9,
riscar embaixo do 9 para não confundir com o 6, Com hora, seis. hora que o produto chegar. Se tiver com o coletor, vira o produto na gôndola, cola a etiqueta do lado do código de barra, o cara só bipar, né? Não ter que catar o produto, virar, e tudo isso otimiza, isso são função do líder de inventário, né? E essa preocupação ela tem que ser e dada a uma pessoa competente, com certeza um líder. E uma dica, ô Moreto, nesses inventários totais, o pessoal costuma, eu vou fazer inventário no final de semana. Chega no final de semana, o cara já está com o inventário cadastrado, configurado lá tudo no sistema, e a pessoa nunca viu um coletor na frente, nunca viu a operação disso no PDV. Então, pessoal, fazem testes, tá? Então a ferramenta ela te proporciona a possibilidade de você fazer um teste. Então, pega ali um checklist, pega um produto, um departamento com poucos produtos, faz um cadastro teste. Você não precisa nem atualizar ele no final. Então você faz o cadastro ali, congela ele num determinado dia, isso é normal, tá? Pode ser feito. E aí você faz esse processo, conta lá, mesmo que a quantidade que você contou não seja a realidade, porque você não vai atualizar esse inventário. Se você for atualizar, dê preferência para fazer ele correto, tá? Mas não precisa atualizar no final. Então, você está fazendo um inventário teste, pega ali 3, 4 produtos, 5 produtos, faz uma contagem, mostra para a pessoa que vai operar o equipamento, ó, você tem que fazer isso, aí faz o processo, vê os relatórios, faz as conferências, determina quem que vai fazer essas conferências, imprime os relatórios de auxílio ou de conferência pós-contagem, verifica quais foram as divergências, o que eu tenho que corrigir, como é que eu faço para corrigir, como é que eu faço para anular uma informação que eu inseri dentro do processo ali, para que depois, no inventário real, você tenha a experiência do que aconteceu. Então, é bastante importante o pessoal fazer esses testes antes. Tá? Eu cheguei, atualizei, mas era só 3 produtos. Tá, você atualizou esses inventários, você vai fazer o inventário no final de semana, na hora que você fizer esses produtos vão estar dentro desse inventário, você vai corrigir ele de novo. Ou você nem atualiza esse inventário, você faz todo o processo, chega lá no processo de conferência, é isso mesmo, eu vou lá e excluo esse inventário, que eu não vou manipular o estoque dele. Então, Sim. na hora que você chegar no inventário real, você tem ali a vivência. Então, as pessoas que foram escaladas para cada um dos processos vai ter a vivência e vai saber o que ela tem que fazer na hora de proceder no inventário real. Perfeito. Digo mais agora, né? A organização do depósito da loja, né, Fabrício? Qual que é a importância disso, cara? Qual que é a importância do cara se preocupar na semana que antecede, né? Eu falo que a arrumação que antecede o inventário final de semana é a semana toda, todo mundo se preocupando em arrumar. Por que arrumar? Se você arruma, agiliza a contagem, fica mais prático. Não tem o famoso mocó, né? Produtos escondidos. Junta tudo, deixa as caixas separadas, das mesmas marcas, fragrâncias, tudo igual, próximo da outra. É só facinho para contar. Tira o produto para fora. Tira o produto da caixa, deixa no depósito, né? Barra já na cara do gol. Colada a etiqueta com a contagem. Nossa, isso agiliza. A gente fala assim, é um produto só, vou fazer isso. Você faz a demora da coletagem vezes, sei lá, 8, 10 mil produtos. Sim. Você ficar abrindo caixa por caixa, tirar um produto, contar. Você já deixa tudo isso adiantadinho, facilita e agiliza a contagem. Sem contar que se olhar a imagem aqui, né? É um bom exemplo. Você quer, né, contar na figura de cima ou na de baixo? Olha a organização. Você teria que tirar a caixa, remover para contar produto. Isso ocorre. E a equipe não se dá conta disso. Eu falo assim, eu vou contar o depósito, né? E aí, na entrada da contagem já começa errado, né? Porque esquece um produto que estava lá no corredor, o produto está um pouco aqui, um pouco ali. Enfim. Você tem que evitar mesmo. Vamos começar pelo essencial. Arrume durante a semana o seu depósito. Para que você chegar no sábado, a sua equipe entre dentro de um depósito limpo e organizado e só colete as contagens. Pronto, vai facilitar a vida de todo mundo. Nossa, demais. Concorda, Valdir? Tem alguma coisa a acrescentar aí? Concordo plenamente e ainda faço um adendo aí. O pessoal que faz o recebimento da mercadoria,
E eu trabalhei também como conferente de mercadorias do supermercado. A gente tem o hábito de, durante a semana, fazer as conferências, principalmente de cargas pequenas, jogar tudo num lugar do depósito ali, vamos dizer assim, um lugar intermitente ali, que eu vou só armazenar aquela mercadoria, para geralmente no trabalho de final de semana, no sábado, o supermercado geralmente não recebe mercadoria. Então, os conferentes, os repositores pega para organizar isso no sábado e vai jogando essa mercadoria para os seus devidos lugares. Então, nessa semana especificamente, o pessoal tentar fazer essa correção de local onde essa mercadoria deveria ser armazenada de fato durante o expediente normal, ou até no máximo na sexta-feira, para que no sábado você tenha o seu depósito aí já organizado e você evite é, perder tempo organizando para depois fazer a contagem. E ainda, tá? Um adendo que eu preciso falar aqui uma vez contada essa mercadoria, qualquer intervenção nesse estoque, ele precisa ser registrado. Então, vou dar um exemplo. A imagem que você está colocando aí é bebida. Então, você vai contar o estoque no sábado e no domingo. Suponhamos que o congelamento do estoque vai acontecer somente no domingo. Então, sábado você está antecipando o seu processo de inventário. Se você contou esse estoque no seu depósito, e aí chegou um cliente, eu quero uma caixa de cerveja X, e alguém já contou esse estoque, ele precisa ser registrado na retirada do depósito, porque a hora que eu for contar essa mercadoria na área de venda, ou ela vai estar lá, ou o cliente já levou essa mercadoria. Então, ela não pode ser contabilizada no seu inventário, porque senão vai dar divergência no final. Então, além de você ter o depósito organizado, você tem que ter o controle de entradas e saídas dessas novas mercadorias que por hora você ou já contou ou ainda vai ter que fazer a contagem eventualmente numa entrada esporádica aí depois. E inclusive o líder do inventário deve ficar com uma planilha de ajustes. Sim. Né? Fica ali Sim. com a planilha. Todo produto do estoque que for ser retirado durante a contagem tem que ser comunicado ao líder para debitar. Né? Outra dica como é que chama aquelas fitas de construção? Aquelas... Zebrada? Zebrada. Toda vez que acabar de contar uma área, cerca ou coloca identificação de produto contado para não contar novamente. Cartolina vermelha. Cartolina vermelha. X, alguma coisa identificando que aquela área está contada. Tá? Então, todas essas preocupações têm que correr durante a semana. A organização da loja, como o Valder falou, puxando frente, e do depósito, arrumando as caixas, no fragrância, marca, tudo bonitinho, deixando ali as pilhas com... como que chama? Faz as amarrações das pilhas certas, facilita a contagem. Ok? Uma outra informação também bastante importante que o líder deve fazer é as conferências das efetivações das notas fiscais. Então, se porventura existir alguma nota que ainda não foi efetivada dentro do sistema, aquilo ali precisaria ser excluso da contagem, porque a hora que você efetivar essa nota pós-inventário, aquele estoque vai entrar, e aí se você contou ele no seu inventário, aquilo vai duplicar aquela quantidade. Então, antes de fato congelar o estoque e aí fazer as devidas contagens aí, certificar que todos os lançamentos, e aí, acredito que seja até um dos próximos tópicos seus aí, Você já matou a pau, porque você já entrou no... O cara manja tanto de estoque que a gente está coordenando aqui. Ele nem está vendo o meu slide aqui, ele já está coordenando, né? Provavelmente sim, eu acredito que vou até falar alguns assuntos que provavelmente vou atropelar vocês aí, mas é porque é a vivência. Então, assim, a gente vai vendo que precisa ser feito todas essas conferências, todos esses lançamentos, todos os ajustes que ora precisaria ter sido feito e até então não tinha sido, porque ele vai interferir diretamente no valor final do seu inventário. Então, se isso não tiver bem feito, conferido da forma que deveria ser feita, isso vai gerar um transtorno, porque o valor não vai bater. Então, o seu inventário depois da contagem, que é igual o Fabrício falou, chega lá no suporte, mas não está batendo aqui. Mas por que não está batendo? Porque essas conferências elas provavelmente não foram feitas ou ela foi negligenciada em algum momento ali e, por consequência, vai dar divergência no final do seu inventário. E aí tem que ter um cuidado extra. Quem tem recebimento em 2 fases, geralmente a nota ficava como pendente, se ele deixou lá e não efetivou.
Nota seria, né? efetivada não gera Bonita. estoque. Então, cuidado, contou estoque, depois foi lá e efetivou a nota, duplicou o Entendi, faz estoque. aí. Sim. E aqui vai Então, só nos que eu acho que o tópicos que Moreto vai eu. abrir para uma empresa de consultoria. Desculpa. Aqui vai nos tópicos que eu acabei. Rotinas do sistema durante a semana. Trocas e ajustes de estoque, já ir zerando. Então, se tiver lançamentos atrasados, lancem. Notas pendentes, deixar, não acumular notas, lançar todas. Treinar operadoras de PDV e coletores, que foi uma coisa que o Valdeir já tocou no assunto. Criar checklist de itens pesados, né, de balança, para facilitar a contagem. Tudo isso, né, você vai preparando dentro do Intersolid RP durante a semana, ok? E vai ganhando tempo na contagem, né? Sem dúvida nenhuma. Aí, gente, na sexta-feira que antecede o inventário, então pensa que a gente durante a semana a gente organizou tudo, né? A gente vai chegar na sexta-feira, antes de todo mundo ir embora, fazer as checagens novamente de notas, de ajuste, está tudo lançado, né? E criar uma coisa super importante, que o que a gente chama de área de escape. Porque, Fabrício, conta sobre a área de escape para a gente, quanto que ela é importante para otimizar a loja durante a contagem, né? Porque em algum momento o supermercadista, o dono, ele vai olhar aquela gôndola furada, ele vai ter um estresse danado, né? Então, a gente tem sempre dá bons resultados a área de escape, né? Deixa um cantinho separado com os produtos chaves, principalmente por A e B, aqueles que você sabe que pode acontecer de acabar na gôndola e você tem lá um cantinho reservado com eles. Então, eles você deixa para contar depois com a área de venda, a hora que a loja estiver fechada. Depósito separadinho, bonitinho. Olha que legal, gente. Então, percebam, separem, o líder de inventário, ele tem que pensar assim, ó, eu vou olhar no giro da minha loja, aqueles produtos que o dono não vai querer que tenha ruptura, porque vai vender no domingo. O domingo é um dia de bastante movimento. Quem tem rotisserie, tem movimento até 1, 2 horas da tarde com um movimento forte. Então, bebidas, leite, Valdir, me lembra de mais produtos aí que tem alto giro. Deixa uma área com esses produtos separados e abasteça a loja com esses produtos. Esses produtos vão ser contados somente no domingo, depois que a loja fechar. Tá? Então, essa estratégia ajuda na organização. Então, percebam que tudo é uma estratégia, um planejamento, ações coordenadas para que o sucesso do seu inventário no final seja excelente, né? Com a máxima precisão possível, aquilo que eu toquei no início da nossa apresentação. Então, sexta-feira é o dia dessas definições. Concorda, Valdir? Estou esquecendo de algo aí, amigo? Você tem mais experiência que eu aí. É isso mesmo. A organização aí e a preparação na sexta-feira é o ponto-chave do inventário. Lógico, com as devidas conferências pós-inventário. Então, é o que eu costumo dizer. O inventário ele é importante, mas a conferência é mais importante do que a própria contagem, porque é nela que você vai identificar as falhas e ainda dá tempo de corrigir. Então, se atentar nesses dois pontos chaves aí, a contagem é muito importante, mas, vamos dizer assim, vamos dizer, o processo mais simples dentre o processo de inventário, que você só vai digitar o código de barra do produto, ou bipar o código de barra e colocar a quantidade. Isso é a coisa mais simples de se fazer. Mas o pré e a conferência antes da atualização, eu costumo brincar quando chega chamados aí na nossa equipe de suporte de inventário, que eu consigo fazer qualquer coisa no seu inventário enquanto você não atualizou ele ainda. Então, eu posso corrigir, posso mudar, posso voltar, posso ir atrás do erro. Mas depois que você atualizou, meu querido, infelizmente eu só tenho dois remédios. Ou a reversão daquilo lá, ou seja, você vai perder o seu inventário total, ou deixar do jeito que ficou. Então, a solução mais correta é você fazer as devidas conferências para que isso fique
o mais possível da realidade dentro do varejo aí que a gente tem. Perfeito, Valdir. Aí, concluindo, chegamos no sábado. O sábado é um dia chave que nós vamos contar o depósito. Então, que esse dia, diante de toda a organização que a gente fez, a gente termine o inventário no sábado, para que sobre tempo para a gente dedicar a equipe para a loja, né? Então, os envolvidos do depósito, os recebedores do depósito, são as pessoas que têm que estar diretamente envolvidas nesse processo, porque eles sabem onde alocar os produtos, sabem organizar, e ele vai preparando isso durante a semana. Quando chegar no sábado, se tiver tudo certinho, é mamão com açúcar, é contar, e como a contagem do depósito é muito mais simples do que a loja, está tudo em caixa, rende, e a gente consegue digitar isso, né? Para isso, Valdir, existe um assunto muito polêmico que sempre cai no suporte e as pessoas têm dúvida. Que momento congelar o estoque? Porque a pessoa deve estar ali do outro lado, deve estar perguntando, mas como que eu vou contar o estoque no depósito se a loja está em andamento? Qual que é a lógica sistêmica por trás de tudo isso? Então vamos lá. Entrando no escopo aí do seu inventário sendo no domingo, e aí a gente está trabalhando com a hipótese que no domingo a loja vai trabalhar, então a data de congelamento ela sempre terá que ser de segunda-feira. Por que disso? Porque a movimentação que acontecer no sábado e que acontecer no domingo, ela não estará presente na contagem que você fez. Ou seja, o estoque que você contou e já lançou antecipadamente, no caso do depósito, por caso do sábado, ele vai estar lá ainda. Ele não movimentou. Mas os produtos que vendeu, você, primeiro, não contabilizou ele ainda. Segundo, você não sabe quanto que saiu. Então, aquilo ali vai movimentar normalmente. E quando a gente fala o termo congelar estoque, então, para quem não conhece o processo no Intersort de RP ou não tem familiaridade aí com o processo, lá no cadastro do inventário, eu posso fazer o cadastro do inventário agora. Fala assim, ó, eu quero congelar esse estoque, exemplo, dia 20. Lógico, você não vai fazer isso porque é inviável, mas hoje é uma terça-feira, eu vou cadastrar o inventário para congelar no domingo após o expediente. Então, eu vou colocar a data de congelamento dele de segunda-feira. Eu já poderia fazer isso. Eu não recomendo porque vai ter mais intercorrências aí durante o processo que quanto mais próximo do início da contagem, por exemplo, do depósito, melhor é. Então, você vai cadastrar o seu inventário, por exemplo, no sábado de manhã ou na sexta-feira após o expediente, com data de congelamento de segunda-feira. Porque todas as movimentações que acontecer nesse intervalo, elas vão ser registradas pelo sistema e o termo congelar estoque não significa que seu estoque não vai movimentar dentro do processo. O que o sistema faz é reservar o número do estoque que existia na virada do dia, então de domingo para segunda, e vai armazenar numa tabela separada. E aí aquela informação que ele armazenou ali vai ser comparada com o que você contabilizou. Então as suas vendas podem estar acontecendo, a informação ela já está armazenada. Eu não tenho um estoque congelado de fato, ele está numa tabela separada. Por consequência, a hora que eu for conferir, ele vai comparar com esse estoque que está reservado numa tabela separada. E aí então eu não tenho a movimentação desse estoque em questão. O que vai movimentar é o estoque normal da loja. Então, se você for lá no histórico do produto, ele vai estar movimentando o histórico. No extrato vai aparecer o lançamento dele normalmente. Então, eu não estou parando de movimentar o estoque. O sistema vai movimentar o estoque normalmente. É que eu estou reservando esse estoque numa tabela separada para que a contagem seja comparada com esse estoque reservado e não com o estoque que está movimentando durante o dia ali. Então, eu costumo dizer, e tem que se tomar um pouco de cuidado com isso que eu vou falar agora, o inventário ele vai acontecer no sábado e no domingo, mas a sua atualização de inventário ela pode se dar na segunda, na terça-feira. Lógico, quanto mais tempo você demorar para atualizar, pior fica para você fazer uma recontagem. Então, se você precisar fazer uma reconferência de alguma situação que você tem ali, você não vai ter um número fidedigno. Então, quanto mais tempo ele ficar, pior é. Mas isso não significa que acabei o inventário, eu já tenho que atualizar. Não.
Você vai conferir todos os processos, o quanto antes você fizer isso melhor. E aí o inventário ele pode, por exemplo, durante a segunda ali, no primeiro horário do dia, a loja vai abrir, vai movimentar a mercadoria, você está conferindo ainda, o inventário pode ainda estar congelado dentro do sistema. Isso não significa que o seu produto não vai movimentar estoque. Não, vai movimentar normalmente. Só que aquilo que movimentar, ele já será considerado no estoque já contado. Então, o valor final vai dar certo. Porque eu estou só comparando o que eu armazenei nessa tabela com o que eu contei. Então, é a diferença do relatório de divergências do sistema, é a diferença que eu vou atualizar. Então, é desse estoque separado para o que eu contei, e não do estoque da loja, do histórico do produto lá que você tem, entendeu? Então, por isso que é essa confusão. Então, sempre leva em consideração que, se a loja movimentou, a data de congelamento, se a loja movimentou e eu vou contar esse estoque após esse movimento, ou seja, suponhamos que a loja feche meio-dia no domingo, eu vou contar depois do meio-dia, você sempre vai considerar o estoque de congelamento a data de segunda-feira. Se a loja não vai movimentar, é do próprio dia que você está movimentando ali, que você vai fazer o inventário. Então, se a loja não vai abrir no domingo, a data de congelamento é o de domingo, entendeu? Então, é isso que o pessoal precisa se atentar só nessa questão e aí entender o porquê que é dessa forma que o sistema vai trabalhar. E aí a gente levanta uma questão aí também, Valdir, se for um rotativo, por exemplo, se ele for fazer o rotativo na terça, que ele abre o inventário na segunda com data de congelamento para terça, correto? Depende de que hora que ele vai fazer a contagem. Se ele for fazer a contagem antes do expediente, ele vai colocar a data de congelamento da data que ele está fazendo a contagem. Então, hoje é terça, eu vou contar o inventário amanhã antes da loja abrir, a data de congelamento é do dia 3. Agora, se ele vai contar após o expediente, a data do congelamento tem que ser do dia seguinte. É o Entendeu? dia seguinte após o movimento. Perfeito. Se eu estou contando antes do movimento acontecer, é a data daquele dia que eu estou contando. Se eu estou contando após a movimentação, então se a loja abriu no dia, eu vou contar após essa movimentação dos meus clientes, a data de congelamento do dia seguinte. Boa. E é toda a movimentação de entrada ali, ela está congelada até a atualização. Tá? Então, Exato. quanto a isso, também se tiverem alguma dúvida aí, galera, recorra a gente aqui no suporte, antes, né, na preparação do seu inventário, tira essa dúvida também, não faça de qualquer jeito, vamos congelar com a ordem que o Valdeir nos orientou, ok? Indo aí para o próximo slide. Domingo é o dia, né? Então, o pessoal ama trabalhar no domingo, né? O inventário é cansativo no domingo, né? Algumas preocupações que eu levantei aqui. No domingo, galera, tipo assim, o líder do inventário, ele tem que passar alguns recados assim importantíssimos. Não devem trazer celulares, né? O que tem que estar junto ali são calculadoras para ajudar no processo de contagem. Não deve ter muita conversa paralela, desatenção, que isso vai comprometer a contagem da loja. Então, visto que você vai ter que ter uma equipe grande, né, para que se a loja fecha meio-dia e a gente conte até as suas 7, 8 horas da noite aí, com eficiência, tem que ter uma equipe boa, dependendo da metragem quadrada da sua loja aí, né? Tem que ter uma equipe boa. Então, essa organização, o líder que tem que estar olhando. E já passar um recado para a galera que qualquer tipo de erro de contagem que já foi registrado no coletor ou no PDV tem que ser comunicada para esse líder, tá? Então, o líder é importante nesses momentos, né? Preparação das gôndolas. O Valdir falou de puxar as frentes. A gente sempre orienta empurrar os produtos para o fundo. Cara, o dono odeia isso. Mas vou te dizer a verdade, isso facilita a contagem um monte, né? Ganha tempo na contagem. Então pensa na tua equipe que vai ficar até altas horas. Eu coloquei a foto de uma gôndola aí com rupturas, né? É diferente você ter uma gôndola cheia, você ficar ali contando o produto, olhando por cima. Se a gôndola está desabastecida e empurrada para o fundo, facilita a contagem, você ganha precisão com essa ação. Então o líder, inclusive, tem que convencer o dono
Aí eu me lembro sempre do meu saudoso, meu tio Armando, que era dono de uma grande rede de supermercado aqui em Lençóis. Ele odiava furo na gôndola, e aí sempre tinha uma briga muito grande com ele, que aí o pessoal ia contar e deixava esses furos, né? Então, é uma dica importante. Vai ter dificuldade com gôndola abarrotada. Então, qual que é a sugestão? O líder de inventário tem que começar pela manhã com as suas equipes de organização, empurrando os itens para o fundo, logicamente mais próximo do fechamento da loja, para não ter tanta confusão com o cliente. Mas isso é uma dica legal que ajuda, facilita, tá? E outra dica importante é a gente começar a contar os itens de baixo giro. Parece bobo, mas eles lá no final, com vocês cansados, deixar esses itens para contar depois também atrapalha o processo. Então, vai lá, esses itens que tem baixo giro, vai lá, que essas panela, produto de bazar, sei lá, encartelados ali, que roda muito pouco, aqueles check stands cheio de tomada, aquelas coisinhas. Dica aqui valiosa, tá? Então, começa por eles. Lembrando Você quer ver mais chato do dia anterior, né? Você quer ver mais chato contar aqueles temperinhos, aquelas embalaginhas de 40 gramas, 20 gramas. Que lá é o primeiro que você tem que fazer. Então, assim, pensem nessa situação para ganhar produtividade e terminar o seu inventário o quanto antes, né? Que todo mundo quer chegar em casa mais cedo, né? Enfim, não está todo mundo cansado e na segunda é dia de branco ainda por cima, né? Então, o líder de inventário, até isso, ele tem que escalar as pessoas, registrar as horas extras dessa galera para passar para a liderança, manter a planilha organizada. Então, assim, é um trabalho importantíssimo a do líder, tá? Então, acho que assim, de dicas, não sei se faltou alguma coisa aí, galera. Vocês lembram, vocês vão me corrigindo, tá? Moreto, uma outra dica que você não mencionou, eu vi que estava no slide, mas acabou, acho que passando, é a conferência das vendas, tá? Então, verificar se as vendas foram todas registradas e processadas pelo RP. Tava lá nas conferências sistêmicas, lá eu acabei esquecendo de tocar. Isso é outro lado importante, né? Porque se existe venda que não subiu ainda, um erro no frente de caixa, algum cupom parado, caixa fora da rede, quebrou o caixa, a venda está acumulada no PDV, ainda não subiu para o RP, isso pode dar problema. Na hora que você atualizou essa venda, subiu, já vai comprometer o seu inventário. O sólido já tem algumas travas, né, Valdir? Ele já trava ali para se tem leitura de venda pendente, as conferências de tesouraria, conferências fiscais de NFCE, né? Que tudo isso, quem tem o processo leva diariamente, dificilmente vai ter esse problema, mas é uma dica importante, tá? Aí, para finalizar, com o inventário, antes de você atualizar, tire os relatórios do sistema, veja a inconsistência, né, Fabrício? Pode ter bastante, né, de contagem errada, né? Alguma discrepância, alguma coisa, tipo, com uma contagem exorbitante. Pode acontecer, dá uma batida de olho, dá uma olhada. Uma outra coisa que me passou aqui. Valdir, o sistema não é comum, mas tem recontagem. Sim. É que assim, o Moreto, a gente está trabalhando com um processo de inventário de única contagem aí. Então vamos abrir um parêntese aí, umas aspas aí, porque assim, a gente tem modalidade de inventário. A gente está pensando no inventário simples, que é o vou lá, conto os produtos, faço as conferências, analiso o relatório de divergências, analiso os extremos, igual o Fabrício mencionou. Eu sempre costumo dizer que o sistema, nos relatórios, e aí isso é uma constante de todos os relatórios nossos, você consegue ordenar ele por qualquer informação na grid. Então, vai lá e ordena pela maior contagem, pela maior divergência, pela menor divergência, porque às vezes eu tenho contagens negativas, tá? Não me pergunte como, mas acontece, tá? Então, às vezes o pessoal faz alguns lançamentos errados e o saldo final fica negativo.
Isso não pode acontecer. Então, você tem que sempre analisar esses extremos. Então, nesse processo, se eu, porventura, identifiquei um produto com contagem errada, eu faço um lançamento de ajuste naquela contagem. Então, por exemplo, era para ter 500 unidades, mas tem 1.000. Então, eu vou lá na tela de entrada de inventário, procuro aquele produto e lanço menos 500, que o saldo final vai dar 500, que é o valor que você gostaria que aquele produto ficasse. Agora, existem processos dentro do sistema que é o inventário de múltipla contagem, e aí eu vou abrir um paralelo aqui, que assim, quem não faz inventário não se atreva a fazer o de múltipla contagem, porque ele é um pouco, muito mais difícil de ser feito. Por quê? Ele tem, no mínimo, duas contagens. Então, o produto ele precisaria passar por, no mínimo, duas contagens daquele produto de preferência, com pessoas diferentes fazendo essas contagens e essas verificações. Por quê? O intuito dele é, eu vou lá, conto um produto. Então, eu vou lá, conto a Coca-Cola, 1.000 unidades. Outra pessoa vai lá e conta essa mesma Coca-Cola, tem que dar 1.000 unidades. Se der uma divergência, eu preciso fazer uma terceira contagem, e a terceira contagem é a que vai valer, vai prevalecer. Então, o inventário de múltipla contagem, eu tenho um esforço dobrado ou triplicado no processo de contagem. Só que a garantia que você vai ter que aquilo lá é a realidade é muito maior. É mais Tá? fidedigno. Então, Mas assim, vamos pensar assim, Valder. Não vamos complicar aí a cabeça da galera. Vamos sim, iniciar fazendo o inventário, né? Depois a gente incrementa ele com os múltiplas, né? Eu só quis tocar no assunto para dizer que o Intersólid RP tem, correto? sim, exato. Quem já tem aí uma vivência maior, a evolução do inventário rotativo é o inventário rotativo de múltipla contagem. Pessoal, poxa, o papo tá excelente, assim, foi assim, a gente conseguiu abordar a maioria dos temas polêmicos de um inventário, da organização e tudo mais. Acabou estendendo um pouquinho mais do necessário, mas vou deixar aqui a mensagem. Antes de contar, organize, antes de organizar, padronize, e isso mostrará o que deixou passar. Inventário não erra, ele apenas escancara tudo que você não quis enxergar no dia a dia. Que essa mensagem aí final fique pra gente, para mim abrir isso para perguntas, Moisés. E dizer, reforçar que o intuito dessa live é da conscientização, da criação de uma equipe, né? Não veja isso como um custo, e sim como um investimento para a tua empresa. No final das contas, aquele lixinho pegando fogo que a gente viu com o dinheiro indo embora, vai acabar ficando vazio. Beleza, galera? Pessoal, vamos abrir aí para as perguntas, se necessário. Sei que estendemos um pouquinho, mas estamos aqui à disposição, beleza? Moisés, você coordena aí, amigo? Opa! Boa pergunta. Vamos lá, gente, a hora é essa, hein? Vamos aproveitar. Fale seu cálice para sempre. Quem cala, consente. Então, Ó, pergunta da Silvana. Qual melhor, equipe própria ou terceirizada? Essa pergunta é boa. Pergunta é boa. Eu vou dar uma experiência minha da época do supermercado Santa Catarina. A gente contratou uma equipe para fazer com uma metodologia própria. Se alguém quiser anotar o nome aí, chama RGIS, a empresa. Olha o patrocínio, hein? Exatamente. Aí depois eu lembro do nome, poxa, mas faz tempo, hein? Estamos falando de mais de 15 anos para trás aí, né? De contagem, já com coletor, com a metodologia própria. Eram 2 lojas, eles vieram com equipe no mesmo dia e terminaram no mesmo dia. É brutal a diferença de uma equipe profissional do que você profissionalizar a sua equipe. É a minha opinião, eu não sei qual é a sua visão, Valdir. Moreto, eu particularmente tenho algumas ressalvas a fazer com empresas que fazem esse processo, tá? Logicamente, cada um segue a sua metodologia e o dono do supermercado
precisa conhecer cada metodologia e aí colocar isso na balança. Mas assim, é aquele velho ditado: quem mais conhece a sua casa é o seu dono. Então, a gente sabe dessas questões aí que a gente mencionou de repositor esconder mercadoria, o depósito não está devidamente organizado. Então, se isso em conjunto com essa empresa funcionar do jeito que a gente exemplificou, de eu preparar o inventário, eu acredito que isso vai ser positivo. Agora, se eu não me preparar, mesmo que não serei eu, supermercado, e os funcionários do supermercado que vai fazer essa contagem, para essa empresa fazer, ela não vai conseguir fazer milagre. Então, isso não descarta a sua preparação para esse processo, entendeu? Então, que fique bem claro que não tem milagre, tá? Não existe milagre nessa operação, não. Então, então vamos para o desempate, Fabrício. Não, acho que aí o supermercadista tem que levar em consideração o custo, né? Custo-benefício, sim. tem Tem outro ponto que não é barato, né? Aí se você pega, por exemplo, o caso que o cliente tem 2, 3 lojas e quer o inventário já todo no dia, de repente uma empresa dessa é mais interessante. Sim. Vai chegar lá de manhã, no final da tarde e tal. Agora, se é uma loja menor, uma única loja, talvez a própria equipe dê conta suficiente, sei lá, com um custo menor, de repente. Sem Tem dúvida. que botar na balança para ver que Exato, tem que avaliar. Não adianta a gente falar que a receita vai estar pronta, que a gente, primeiro, cada supermercado conhece o seu, então acredito que deve ser levado em consideração e aí pesar os prós e contras. Show. Bom, pessoal, acho que o horário nosso já excedeu realmente. A gente vai se colocar à disposição aí nos arroba da vida aí, né, o Moisés, você que manja das redes sociais, por favor, quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, tanto no Papo de Automação, no canal do WhatsApp, quanto lá no YouTube. Dá uma moral para nós. A gente está com um intuito muito bom com esse canal. A gente quer produzir conteúdos relevantes. E quero aqui agradecer o Valdeir. Cara, puta merda, que eu te agradeço do fundo do meu coração o seu tempo aí. Eu sei que o trampo de vocês aí é forte durante o dia. Você parar todo esse tempo para falar com a gente, amigo. Muito obrigado. E fica aí de coração um abraço de toda a equipe da LGC para você, viu? Moreto, é um prazer contribuir aí, aprender com vocês também. A gente vivencia o dia a dia aí e também aprende sobre vários temas aí. Me coloco à disposição. Que a gente puder colaborar aí para conscientizar esse público nosso. Eu estou de portas abertas, agradeço pelo convite mais uma vez. É um prazer participar desse tempo aqui. O tempo é curto por tanto de informação que a gente tem e tudo que a gente precisa discutir, mas a gente precisa sintetizar. Mas é um prazer falar com você, com o Fabrício e com toda a audiência. E me coloca à disposição. A gente fica sempre feliz em participar desses eventos e podemos contribuir aí. A gente fica feliz com o convite. Valeu, meu amigo. Fabricião. Valeu, Moreto. Valeu. Tamo junto de novo. Pessoal, obrigado. Fiquem com Deus. Uma boa noite para vocês. Bom descanso. E a gente se vê na próxima aí. Até mais para todo mundo aí. Valeu.